a oposição ao governo do Estado. Que estratégias vai usar para fazer frente à ampla base de sustentação do governador Anastasia? Conversa comigo o deputado Carlem Moura, do PCdoB, um dos 23 integrantes do bloco de oposição na Assembleia. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, primeiro foram os questionamentos da lei delegada. Agora, como exemplo, nessa terça-feira à noite e também hoje pela manhã, nessa quarta pela manhã, houve um debate acalorado entre oposição e situação em torno de um artigo que foi suprimido, vetado pelo governador, que tratava de assédio moral no serviço público. Em tom bastante acalorado. Esse vai ser o tom que a oposição vai imprimir no debate e no confronto com a situação? Que nós, deputados e deputadas aqui do bloco de oposição, PT, PMDB, PCdoB, PRB, o que nós queremos é contribuir com o debate político, aprofundar no debate político e contribuir também com propostas bastante propositivas para o Estado. Houve um crescimento significativo do bloco de oposição, a constituição do nosso bloco nos dá uma sustentação melhor, e o que a gente percebe nesse início de legislatura talvez seja uma certa falta de compreensão da base governista, né? Talvez pouco habituada ao debate, esteja tendo dificuldade. Nós queremos debater os projetos e ajudar a governar o Estado. Sem dúvida nenhuma. Veja só, no caso específico das leis delegadas, nós tivemos dificuldade nesse começo, por quê? Porque o próprio procedimento da lei delegada, ela afasta o debate no parlamento. As leis vêm prontas e acabadas do executivo, e a gente, quando chega aqui para o nosso conhecimento, como se diz no popular, a gente tem que sair correndo atrás do prejuízo. Então, há imperfeições nas leis delegadas que nós achamos importantes corrigir, como, por exemplo, o escritório de prioridade estratégica, que no nosso modo de compreender, ele não tem um papel, ele não cumpre bem um papel republicano. Outra questão que nós achamos um equívoco na lei delegada foi a retirada da subsecretaria, da Secretaria de Esporte e Juventude, e transferindo-a para a Secretaria de Defesa Social, a Segurança Pública. Isso mostra que o governo passa a ter uma ótica de tratar os dependentes químicos como um caso de polícia. Isso vai na contramão das políticas públicas no Estado de Minas Gerais. E o outro exemplo concreto é a situação da remuneração dos diretores de escola, que a lei delegada também criou uma situação bastante constrangedora. Isso tudo é falta do debate aqui no plenário. E a oposição quer fazer esse debate para contribuir para que a gente corrija esses pontos e ajude o governo a governar. Agora, a oposição tem como dar um passo além dessa discussão na casa? Porque ela, apesar de ter crescido, ter 23 deputados, tem uma base de 54, não é? Efetivamente, essa contribuição tem como ir além do debate? Que estratégia poderia ser usada? No nosso modo de ver, nós temos plenamente condições de contribuir e já consideramos que estamos contribuindo. Por exemplo, o bloco de oposição tem feito uma articulação de forma muito especial com o governo federal da presidente Lula, da presidenta Dilma, né? Fizemos visitas e estamos fazendo visitas aos diversos ministérios, né? Já estivemos no Ministério do Transporte para reforçar os investimentos nas estradas federais de Minas e no Rodoanel. Vamos ter, dia 23, uma nova visita, desta feita ao Ministério da Saúde, ao Ministro da Saúde, e um encontro também com a bancada federal, para que a gente ajude a fazer essa interlocução com o governo federal. Outro ponto importante que nós da oposição achamos que podemos contribuir. Nós da oposição, nós estamos à disposição e interessados a rediscutir a dívida pública de Minas Gerais. Nós entendemos que o endividamento do Estado e a forma da negociação dessa dívida pública
que foi feita nos idos de 1998, em condições que, no nosso modo de entender, são condições prejudiciais ao Estado de Minas Gerais. E mesmo a gente sendo base de sustentação do governo federal, nós estamos dispostos a, junto ao governo do Estado, fazer essa discussão e apresentar uma alternativa, uma renegociação da dívida pública. Agora, para isso, para a gente renegociar uma dívida do Estado, a gente precisa ter muita clareza o que o Estado deve hoje. Agora, quais as condições desse endividamento. E hoje isso não está muito claro. Deputado, o senhor acredita que o governo federal, o governo Dilma, vai dar esse apoio para que haja essa interlocução, ou pelo menos romper essa limitação que eu acredito que o que a oposição está tentando, romper com a limitação que ela tem aqui, por ela ser uma minoria, ao procurar o governo federal, ela rompe um pouco com isso, trazendo benefícios para o Estado. Agora, o senhor acredita que vai ter facilidade, resposta do governo federal? Vivian, já está tendo por parte do governo da presidenta Dilma. As nossas idas a Brasília estão sendo recebidos, a bancada de... Só está esperançoso. Nós estamos com respostas concretas, objetivas. Agora, qual seria? Primeiro, a garantia dos investimentos no Estado, né? Todos os ministérios estão à disposição disso. A presidenta vai, já no mês de abril, provavelmente abril ou maio, já abriu o escritório de representação da Presidência da República em Belo Horizonte, né? Na semana que vem, nós... O escritório está demorando. Tá, mas vai sair. Vai sair. Vai sair. Na semana que vem, nós vamos estar com uma reunião com todos os partidos os presidentes nacionais dos nossos partidos, junto com os deputados federais, junto com o senador Clésio Andrade, no sentido de constituir um núcleo permanente de ação a favor de Minas Gerais. Então, a nossa oposição aqui em Minas é uma oposição propositiva. Nós não fazemos oposição ao Estado de Minas Gerais. Nós trabalhamos a favor do Estado de Minas Gerais. E para isso nós achamos que é importante ter pautas fundamentais. Nós queremos uma pauta específica para o setor da educação. Minas hoje precisa pagar uma dívida histórica com o servidor público da educação, em especial os professores. Nós queremos fazer esse debate. Queremos também aprofundar na questão da segurança pública, dos investimentos da segurança pública e no programa de combate à pobreza, né? Então, nós da oposição, nós temos como contribuir, não só no debate, mas em apresentação de propostas, de ideias e de proposições. E esse é o propósito do bloco Minas Sem Censura. Deputado, vamos falar um pouquinho de sucessão municipal, especialmente de Belo Horizonte. O bloco de oposição está unido porque a sucessão vem aí, né? E pelo menos identifica-se aí pelo menos 3 partidos que devem ter candidatura própria nessa disputa em Belo Horizonte. É o caso do PCdoB? A eleição, você pressupõe projetos, pontos comuns nos seus projetos políticos. Isso nós temos vários pontos em comum com o PT, o PMDB, né? E, ao mesmo tempo, isso não afasta, não impede que os partidos, individualmente, apresentem as suas candidaturas à população. No caso específico do PCdoB. O PCdoB, através da sua direção estadual, já aprovou a importância de apresentar a pré-candidatura da deputada federal Jô Moraes. Nós achamos que Belo Horizonte tem todas as condições de fazer como sempre fez... Isso já é uma questão fechada? Como sempre fez um amplo debate político, e o PCdoB está disposto a apresentar a candidatura da deputada Jô Moraes para a capital do que depende? Belo Horizonte. Obviamente que depende, ainda nós estamos... Pode ter postura, por exemplo, pode, com política, o PSB do Márcio Lacerda? Política se faz sempre com muito diálogo, com muita conversa. O que nós estamos apontando, em que tese o PSB, em nível nacional,
ser um partido da base aliada do presidente Lula. O que se notou nesses 2 anos, 3 anos do governo do PSB em Belo Horizonte é que não houve esse canal de diálogo com o PCdoB. Então, a princípio, essa aliança com o PSB em Belo Horizonte está descartada. Nesse primeiro momento estaria descartada. O PCdoB, ele tende a apresentar uma candidatura procurando um diálogo com outras forças, né? Com o PT, com o PMDB. O PSB não seria, nesse momento, a princípio, o caminho a ser apresentado. Então, isso se o PT não sai. Isso depende de uma série de junções. Mas o PCdoB tem a candidatura para apresentar, tem um projeto para Belo Horizonte, estamos aprofundando esse projeto, estamos conversando muito com as entidades, com a sociedade civil, com os movimentos populares, né, com o setor cultural da cidade. E com o PMDB? O PMDB apoiou o PCdoB em 2008, né? O contrário, né? O contrário. No segundo turno. O PCdoB apoiou o PMDB. O diálogo está aberto. O importante é que o PCdoB ele tem uma candidatura, essa candidatura está aberta à discussão e nós queremos fortalecer essa candidatura em Belo Horizonte, essa pré-candidatura em Belo Horizonte, que é a pré-candidatura da deputada Jo Moraes. Isso não é problema dentro do bloco? Não, uma coisa 2012 que vem aí. No nosso modo de entender, uma coisa é a atividade parlamentar do campo de aliança que nós temos e outra coisa é a disputa eleitoral, que é legítimo. Os partidos têm as suas estratégias, têm as suas demandas, precisam inclusive se afirmar enquanto tal, e a gente acha perfeitamente legítimo que os partidos apresentem. Isso é bom para o processo democrático. Da mesma forma, por exemplo, lá em Contagem, nós, o PCdoB, nós compomos o governo da prefeita Marília Campos, achamos que a prefeita Marília fez um grande avanço para a cidade de Contagem, mas nós queremos apresentar uma candidatura no campo da prefeita Marília Campos, para dar continuidade ao que ela fez, mas e corrigir, eventualmente, aquilo que não foi possível ser feito. Então, isso faz parte do processo democrático. Bem como em diversas outras cidades, o PCB vai lançar candidatos em Juiz de Fora, em Formiga, em Francisco Sá, em Nova Lima, né? São cidades que hoje, em Coronel Fabriciano, com o nosso deputado Celinho do Citrocel, são cidades que hoje apresentam condições para que o PCdoB, com cara própria e respeitando, obviamente, o nosso campo de aliança, os nossos aliados, né, a gente possa fazer um debate fraterno, politizado, com a população desses municípios. Deputado, obrigada pela presença. De nada, sem fazer ordem, viu, Lívia? Eu conversei com o deputado Carlinhos Moura, do PCdoB. 2 assuntos aqui. A oposição na casa, como que ela está trabalhando, as estratégias que está usando, e também sobre sucessão em Belo Horizonte, o PCdoB na sucessão de 2012. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.